Olá, gente, bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando aqui para a nossa live do Petit Jornal, nosso encontro dominical. Estamos aqui em pleno domingo para fazer mais um bate-papo. Hoje é o bate-papo número 310. Então, muita coisa do nosso último encontro. Então, chegou aqui o momento da gente repercutir todos esses acontecimentos dos últimos dias, acontecimentos diversos. E aí, Tanguy, tudo bem? Porra, rapaz. Beleza. E aí, tranquilo? Tudo bem? Muita coisa aconteceu, hein, rapaz, desde que a gente se encontrou a última vez, hein? Rapaz, pior que a gente fez a live aqui lá no My News, na verdade, na quinta, né? E algumas horas depois mataram o Shinzo Abe, cara. Então, Shinzo por Abe, pouco a gente não rapaz. pegou a morte do cara quase ao vivo, assim. Foi meio assim, na hora ali que estava acontecendo. Foram poucos minutos depois, né, cara? Foi Foi, pouquíssimo achei que tempo foi. depois. Algumas horas, sei lá, 2 horas talvez. Foi É, pouquinho tempo depois. porque já era manhã no Japão, né, quando a Isso. gente fez a live, e ele acabou sendo assassinado ainda pela manhã. Pois é, o pessoal É, tá dizendo que a gente estava de férias aí, Daniel. O pessoal, acho que o pô, pessoal que tá falando isso rapaz, aí não está ligado no fato de que a quinta-feira teve live. é Só que a live verdade. foi no My News, né? Quinta-feira Então, teve só para live no Manaus. teve live, só que foi no My News. Então, foi uma live pouco usual. Aliás, nas próximas semanas, as lives de quinta-feira serão no canal do YouTube do My News. Então fica o registro, Exatamente. fiquem ligados. De domingo a quarta-feira, nós temos aqui as lives tradicionais no Instagram do Petit Jornal, lives que depois vão para o YouTube, vão para o feed. E às quintas-feiras, ao longo das próximas semanas, teremos a live do Petit Jornal no My News, gente. Então É isso. fica aqui o registro. Ô Tanguy, será que tem selos hoje? Deixa eu ver aqui. Peraí. Vê se tem Nada de selo, Daniel. selos ainda. Dá uma olhada na gaveta aí se tem selo para vender, Daniel. Mas é porque sem marketing, sem anúncio, o pessoal não sabe que Ah, então é isso. dá para Então é comprar o isso. selo, entendeu? Então o pessoal ainda não comprou porque eu não anunciei que esse é o bate-papo 310 e que Por temos exemplo, selos a selos. avisamos a Mariana Schettini, já comprou selo. Aliás, Mariana Schettini estava ligada lá no My News também. Obrigado, Assistiu Mariana. lá no My News, exatamente. Obrigado, Mariana. Aliás, o pessoal que está assistindo aí Que o mané Petit número, Jornal. Daniel? Não tem número, não, cara. É bate-papo 310, não é bate-papo número 310. Ah, eu curti. Achei que ficou mais organizados. Organizado. Temos Entendi. aqui a Ana, comprou um selo também. Flávio comprou três selos. Muito obrigado, Flávio. Pessoal apoiando aí o Petit Jornal. O Tanguy, Viviane, que também comprou um selo. Você sabe que o pessoal que está assistindo a gente no YouTube pode apertar lá o botão Valeu, escolhe um valor e faz a sua contribuição e apoia o Petit Jornal. Temos aqui Lucas também, Morgan, Morgan Riva, acho que é isso, né, Tanguy? Morgan Riva, Gostei da pronúncia. fica aqui, muito obrigado. Oliveira Léo, muito obrigado, gente. Se houver alguma pronúncia errada, nos corrijam, não tem nenhum problema. Ficou muito O melhor. Lazário Souza tá dizendo que estava travado lá no My News, Daniel. É assim mesmo, gente. A estreia é assim Ah, mesmo. Você estreia precisa assim. ver a estreia da gente aqui na live no Instagram foi muito pior, garanto pra vocês. Opa! Rapaz, e as lives no Facebook? Tinha as lives no Facebook que a Na gente live no fazia de vez em Facebook, é quando. verdade. Quando a gente Facebook, dava. A Facebook gente vive dava ainda? aula. Eu acho que tem Facebook, então não, acho que não sei, Eu não acho que tem. sei, não sei. E tinha umas aulas extras, aula não, live extra que a gente fazia e tal, que a gente dava às vezes também, cara, lá no IBMEC, uma internet ruim, esquisita, um do lado do outro, mas a gente fez no auditório, cara, do IBMEC, duas cadeiras, assim, uma colada na outra, o celular caindo. Enfim, já foi muito pior, tá? Então, assim, Rapaz, tá muito bom. a senhora da limpeza chegava, ô gente, tudo bem? Vou limpar aqui a sala, e a gente Vocês no meio da estão usando live. aqui? Isso. Vocês estão usando aí para fazer Bravo. live? Não, tadinha, ela nem se tocou disso. Olha aí, selos, Tá perguntando se tem selos. Polônia. Claro que tem Polônia, gente. A Porra, Polônia tem não passa um dia, não passa um dia a Polônia, Daniel, Ô, Tanguy, sem. hoje, você sabe que a pauta de oligarcas hoje, as pessoas depois elas vão poder sair da live e participar. Participar Ah, da é? pauta. Vai ser Alguém tá interativa? aí, gente. Maria Beltrão. Maria Beltrão agora uma estrela Maria do Beltrão, canal uma aberto. estrela. Já é outro patamar, outro nível, outra coisa. Ana Luísa comprou dois selos. Obrigado, Ana Luísa. Maria Beltrão, gente. Maria Beltrão estreou ontem, rapaz. Maria Beltrão estreou arrasando, virou trending topic no Twitter. Um negócio assim, maravilhoso. Aí, Maria Beltrão comprou um selo. Muito obrigado, Obrigado, Maria. Muito Maria. obrigado.
Olha aí, pessoal chegando para a live do Petit Jornal de hoje. A Débora, direto da Califórnia aí, ó. Renata comprou selo, 2 selos. Muito obrigado, Renata. Obrigado, Renata. E tem que foi um sucesso. Maria Beltrão não é de casa, rapaz. O programa, mesmo sendo logo, a Maria segura. Impressionante. Impressionante. Um talento. A maior apresentadora da TV brasileira. Mesmo sendo longo, não, Daniel. Ela tá treinada de anos e anos fazendo estúdio, que era 2 horas. E aumentaram para 3. Né? 3 horas, a tarde toda, segurando a audiência na Globo News. Não é brincadeira, não. Aí a Maria comprou o selo mais barato. Maria, comprou o selo mais barato, Maria? Tá bom, acho justo. Pelo menos comprou. Isso é o que vale Mas aí, Daniel, depois ela encontra com Natuzaneri, Otávio Guedes e fala que você não abre a mão. É verdade, é verdade, é verdade. Olha aí. Fer CS89 comprou o selo, obrigado. Tereza Carvalho Lima comprou também. Muito obrigado, gente. É verdade, no último ela comprou 5, tem razão. Lazário Souza, como bom advogado. Já defendeu Maria, né? Veja já defendeu Maria Beltrão, exatamente. Média 3. Muito bom, cara. Maravilhoso. E aí, Teg, vamos começar, rapaz? Vamos embora, cara. Vamos começar, que a pauta hoje está extensa. Gravando aqui, Daniel. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 310. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 22 horas e 6 minutos do domingo 10 de julho. Está aqui a dupla de costume, Daniel Souza e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos que ocorreram nos últimos dias. Lembrando que na quinta-feira à noite nós tivemos uma live do Petit Jornal no My News, live que foi para o feed, e desde então nós não tivemos aqui nossos outros encontros, seguindo, aliás, a programação. Ao longo das próximas semanas vai ser assim. Domingo a quarta-feira nós teremos live aqui no Instagram, que depois vai para o YouTube, vai para o feed. E às quintas-feiras, ao invés da live no Instagram, teremos a live no My News. Não é isso, Tanguy? Vamos nessa? Lembrando que isso não mexe em nada com o podcast, né? No podcast, quem está ouvindo a gente pelo podcast... O número de episódios é o mesmo. Qualquer tipo de alteração, do mesmo jeito que sempre foi. Então, se você ouve a gente pelo podcast, obrigado pela audiência. Mas fica tudo do jeito que está. Boa noite, Daniel Souza. Como vai você? Como está esse domingo maravilhoso? Tudo certo? Rapaz, tudo caminhando aqui no domingo. Domingamos. E agora temos aqui o nosso maravilhoso podcast, o episódio de hoje. Tanguy, aconteceu muita coisa, hein? Nesses últimos 3 dias. A começar, eu acho que o primeiro grande evento foi o assassinato do Shinzo Abe, né? O Shinzo Abe foi assassinado enquanto fazia um discurso com vistas à eleição do Japão, estava ali apoiando justamente um candidato local e acabou sendo assassinado por, aparentemente, um lobo solitário que confeccionou uma arma caseira. Não foi isso, Tanguy? Pois é, o nome do cara é Tetsuya Yamagami, né? E assassinou o Shinzo Abe na cidade de Nara. E aí, na hora, Daniel, começa muita gente a se perguntar qual seria a motivação, por que isso aconteceu e tal. E aparentemente, Daniel, a família do assassino estava passando por dificuldades depois que a mãe dele, a mãe do assassino, fez doações para uma organização religiosa que teria algum tipo de ligação com o Shinzo Abe, né? Então, de alguma maneira, o cara ligou as dificuldades financeiras da família com o Shinzo Abe, foi, portanto, até a cidade de Nara, né, onde o Shinzo Abe estava, e atirou nele com uma arma confeccionada em casa. Estava dando uma olhada, né, Daniel, os números de mortes por arma de fogo no ano passado, por exemplo, morreu um total de uma pessoa. Uma pessoa morreu por arma de fogo. Tanto é que ele teve que confeccionar a arma dele para ter acesso, né, enfim, a uma arma para atirar no ex-primeiro-ministro. E aí, Daniel, uma coisa que é sempre fundamental a gente levar em consideração é o tamanho da importância do Shinzo Abe para a história do Japão. A gente está falando sobre o primeiro-ministro que passou mais tempo à frente do país. Ele teve um primeiro mandato entre 2006 e 2007, né? Acabou sendo breve, mas depois ele permaneceu mais 3 mandatos e ficou, portanto, de 2012 a 2020 e renunciou ao cargo no ano de 2020 por problemas de saúde. Era um político de perfil nacionalista, conservador, tinha uma relação ambígua ali com a China, né? Porque, ao mesmo tempo que ele ia fazer visita, algo que era extremamente ofensivo, tanto para chineses quanto para sul-coreanos, ele ia fazer visita a túmulos de heróis de guerra do Japão, da Segunda Guerra Mundial, que são considerados, e são mesmo, né, tanto pela China quanto pela Coreia do Sul, como genocidas. Ao mesmo tempo, ele buscava também dar uma arrefecida na relação com os dois.
Agora, Daniel, o que mais chama atenção quando a gente fala sobre a trajetória do Shinzo Abe é a relação dele com o rearmamento do Japão. Uma coisa que, né, muito se diz é que a Constituição japonesa, né, que acabou sendo redigida pelos Estados Unidos logo depois da Segunda Guerra Mundial, é uma Constituição pacifista e que haveria um teto para investimentos militares. E é importante saber, Daniel, que, na verdade, o que a Constituição diz é que o Japão ele renuncia para sempre a qualquer tipo de força ofensiva. O que não significa que há exatamente um montante, um valor que deva ser seguido, mas historicamente o Japão, de fato, se mantinha com um gasto militar na casa de 1%. Você fala assim, pô, 1% é pouco. Gente, é 1% da Do economia PIB, do Japão. do É PIB do Japão. enorme, é um negócio inacreditável de grande. Realmente uma das grandes economias do mundo. Mas o Shinzo Abe, de fato, ele veio fazendo um aumento desse gasto militar, exatamente falando sobre a ameaça do Japão e da Coreia do Norte, principalmente, né? Então, duas grandes ameaças locais. Então, talvez essa seja uma das grandes marcas. É claro que resumir, né, um político de quase 10 anos à frente do Japão de forma muito rápida é muito difícil, mas, de qualquer maneira, um dos traços mais importantes da trajetória dele à frente do país. E hoje, Daniel, por isso, aliás, que ele estava em Nara fazendo esse discurso, nós tivemos eleições para o Senado japonês. Né? E a coalizão do governo conseguiu ampla maioria, na verdade, inclusive ampliou um pouco a maioria que já tinha. O Shinzo Abe ele era do Partido Liberal Democrata, que é o mesmo partido, aliás, do atual primeiro-ministro, que é o Fumio Kishida, e a coalizão do Partido Liberal Democrata com o Komeito, que é o seu principal aliado, conseguiu 70 das 125 cadeiras. Né? Então, uma ampliação do poder do governo. Vai ser, portanto, um novo mandato do Fumio Kishida, provavelmente, que vai ter como grandes desafios a inflação no país. Essa não é uma novidade, o mundo todo está passando por isso. E a questão energética, naturalmente, com o problema envolvendo Rússia e Ucrânia. Daniel. Fica o registro, Tanguy, que ele era filho e neto também de figuras políticas importantes no Japão e que durante o tempo em que foi primeiro-ministro, particularmente esse segundo mandato, que foi mais longo, ele ficou conhecido pelas Abenomics, né? Uma política econômica, aliás, uma série de medidas de política econômica que eram bastante ousadas para o padrão japonês. Ele, inclusive, fez flexibilização monetária, aumentando a quantidade de ienes em circulação para lutar contra a tendência à deflação que a economia japonesa apresentava. Ele aumentou o gasto público como forma de tentar estimular a economia japonesa, que crescia muito devagar, muito próximo de zero. E ele ficou muito conhecido por conta dessas políticas econômicas bastante ousadas para o padrão japonês, Tanguy. Mas tivemos também, de lá para cá, a morte de José Eduardo dos Santos. E eu queria fazer aqui um registro em relação a isso. Para quem não está ligando o nome à pessoa, José Eduardo dos Santos foi presidente de Angola entre 1979 e 2017. É pai de Isabel dos Santos, talvez a filha tenha ficado mais conhecida internacionalmente, justamente por ser ainda uma mulher muito rica. Né? Ela foi marcada durante muito tempo e foi considerada pela Forbes como a mulher mais rica da África. O José Eduardo dos Santos ele assume o poder em Angola depois da morte do Agostinho Neto. O Agostinho Neto era o líder do MPLA durante o processo de independência, tinha ali uma formação muito sólida, inclusive na Universidade de Coimbra, teve ali todo um processo de formação filosófico e acabou morrendo em 1979 em Moscou durante uma operação para combater um câncer que ele estava vivendo. O MPLA ficou razoavelmente acéfalo naquele momento e o Luiz Eduardo dos Santos conseguiu se tornar o homem forte do partido, o chefe do partido, e vai permanecer no poder até o ano de 2017. Lembrando que até hoje, desde a independência, em 1975 até hoje, Angola sempre foi governada pelo MPLA, o Movimento pela Libertação de Angola. E durante ali o período que vai até 2002, o José Eduardo dos Santos, ele enfrentou uma guerra civil contra a UNITA, e a guerra civil acabou sendo vencida por ele no ano de 2002, quando o Jonas Savimbi, que era o líder da UNITA, foi assassinado. Mas eu queria deixar registrado aqui, Tanguy, que o José Eduardo dos Santos ele foi responsável por construir em Angola uma cleptocracia. Eu acho que não existe uma outra forma de definir o que ele construiu, tanto que a filha dele se tornou
a mulher mais rica da África, uma mulher bilionária com investimentos nas mais diferentes áreas, desde diamantes, passando por energia, construção civil, bancos, telecomunicações. Ela passou também a ter participação em empresas na Europa, principalmente. E desde que o José Eduardo dos Santos deixou o poder em 2017, o seu sucessor, o João Lourenço, começou a combater essa herança do José Eduardo dos Santos. Angola era considerada naquele momento uma das nações mais corruptas do mundo, e o João Lourenço acabou impondo ali um combate à corrupção, o que passou a perseguir Isabel dos Santos. Tanto que ela teve boa parte do seu patrimônio em Angola congelado. Está congelado até hoje, muito provavelmente ela não vai recuperar. Isso fez, inclusive, que ela caísse nos rankings de bilionários da Forbes. Enfim, Tagui, fica aqui o registro de alguém muito importante na história de Angola, alguém que governou Angola entre 1979 e 2017, que criou um país que tem ali uma pequena elite que é podre de rica, que se locupleta das riquezas naturais de Angola, diamante e petróleo principalmente, a custo de uma esmagadora maioria da população miserável. E em Angola, durante o período de José Eduardo dos Santos, se você não fosse amigo do governo, você não ia a lugar nenhum. E se você fosse amigo do governo, você teria toda a chance de prosperar e enriquecer. Portanto, acho que José Eduardo dos Santos, no atual momento, deve estar no colo do... Deve estar num lugar bem quente. Eu acho que depois de tudo que ele implementou em Angola durante o seu governo, Tanguy. Beleza. Daniel, outra imagem impressionante do fim de semana foi o Sri Lanka, né? Cara, que imagem inacreditável, né? Se você não viu, procura aí, porque o palácio do governo sendo invadido ali, Daniel, não tem muitas dúvidas, né? Por milhares de pessoas, né? Pulando os muros e entrando no palácio presidencial. A gente falou em maio sobre o Sri Lanka, né? A gente falou sobre enormes manifestações que levaram à renúncia do primeiro-ministro, um cara chamado Mahinda Rajapaksa. Né? Então, o primeiro-ministro renunciou. Isso se deu, Daniel, por conta de uma série de insatisfações, por conta de crise econômica, principalmente uma crise econômica que afetou muito a inflação e que tornou, portanto, tanto os alimentos quanto o combustível absolutamente escasso. Né? Só para ter uma noção, de lá para cá, Daniel, houve racionamento de combustível e as escolas tiveram que fechar, simplesmente porque as crianças não conseguem ir para a escola e não tem comida para servir para as crianças. Então, uma crise total e completa e que, mais uma vez, não é de hoje. Lá em maio, o primeiro-ministro Mahinda Rajapaksa, aliás, renunciou. Aí, Daniel, hoje, na verdade ontem, né, no sábado, a gente teve mais uma grande manifestação. As pessoas invadiram o Palácio Presidencial, o que levou à renúncia do senhor Gotabaya Rajapaksa. Eu não sei se chama atenção, né, mas o nome é exatamente o mesmo, porque o presidente e o primeiro-ministro eram irmãos. Então, o irmão primeiro-ministro renunciou em maio. Hoje, né? A gente falou sobre isso aqui no Petit, Tanguy. Nós registramos isso. Isso. Então, agora, né, na verdade foi ontem, sábado, o presidente, irmão do primeiro-ministro que já renunciou, o Gotabaya Rajapaksa, renunciou. Na verdade, ele anunciou que vai renunciar no dia 13. E, aliás, um dado curioso, Daniel, invadiram lá o Palácio Presidencial, o presidente disse que ia renunciar, e ele falou assim, vou renunciar no dia 13. Deixa comigo que eu vou renunciar dia 13. Os manifestantes falam assim, não, a gente espera. Não tem problema, a gente fica aqui dentro até você renunciar. Esse negócio parece cheque pré-datado, né, Daniela? Não, eu vou renunciar aí, qualquer hora eu renuncio. Não. Você vai renunciar até você renunciar. A gente não arreda pé daqui, Daniel. Explicando um pouquinho mais a questão da crise econômica, Tanguy, o Sri Lanka tem um balanço de pagamentos que registra entradas e saídas de dólares do país muito dependente do turismo e também muito dependente das remessas dos cidadãos que vivem no exterior, particularmente na Índia. Com a pandemia, o turismo desabou e as remessas também dos cidadãos de Sri Lanka que vivem no exterior diminuíram. Soma-se a isso o fato do governo do Sri Lanka ter reduzido impostos, soma-se a isso o encarecimento da energia e do preço dos alimentos. O Sri Lanka começou a não ter dólares em quantidade suficiente para honrar os seus compromissos externos. Em abril, o que acabou acontecendo foi a suspensão do pagamento da dívida externa e o Sri Lanka não tem mais dólares, não consegue mais importar energia e alimentos em quantidade suficiente para abastecer o mercado local. Consequentemente, esses produtos disparam de preço,
a inflação está fora de controle e a população começa a ter a sua qualidade de vida deteriorada. É natural que eles partam para cima do governo, como tem acontecido. Aliás, o Sri Lanka foi o primeiro exemplo que nós demos aqui no Petit Jornal de governos que, mundo afora, enfrentarão crescente dificuldade nesse ano de 2022 por conta do encarecimento do preço da energia e também do preço dos alimentos, Tanguy. Aliás, né, caiu o governo todo, né? Porque o primeiro-ministro caiu em maio, aí ontem caiu o presidente e o primeiro-ministro também. O novo primeiro-ministro caiu também, que foi o senhor Ranil Wickremesinghe. Sei lá se a pronúncia está certa, provavelmente está errada. Inclusive, atearam fogo à residência do primeiro-ministro, né? Então, e aí as imagens são interessantíssimas, né? Não apenas a quantidade de gente entrando no Palácio Presidencial, quanto a quantidade de gente que entrou na piscina do Palácio Presidencial, uma galera dentro da piscina. Tipo, a vida tá ruim, mas pelo menos a piscina do presidente a gente aproveitou, né? Então, assim, quem não tiver visto a imagem, vejam, porque é realmente uma imagem muito, muito impressionante. Daniel, uma pauta da semana passada, que acabou não entrando aqui por falta de tempo, né? Mas que eu acho importante trazer, é a pauta de uma jogadora de basquete norte-americana chamada Brittney Griner. Só para ter uma noção de como é que ela é importante, né? Ela foi campeã mundial pela seleção dos Estados Unidos e campeã olímpica, aliás, nas Olimpíadas aqui do Rio de Janeiro, de 2016. E ela é uma atleta de um time russo, né? Ela joga por um time de basquete da Rússia, mais especificamente da cidade de Ekaterimburgo. E recentemente, isso foi em fevereiro, um pouco antes do início da guerra, aliás, ela foi pega no aeroporto internacional de Moscou com um óleo de cannabis, que é usado muitas vezes com vaporizador e tal, e foi presa. Né? Está presa desde então. E há toda uma pressão sobre ela, porque assim, a investigação, você teve uma série de relatos acerca, né, de como é que foi feito, como é que se encontrou aquilo e tal, e se tornou uma grande questão. Ela já fez, inclusive, um apelo ao Biden, dizendo, por favor, não esqueçam de mim e tal. E na quinta-feira passada, você teve o julgamento, né? E ela se declarou culpada, né? Ela disse, olha, estava mesmo. Ela disse que foi um descuido dela na hora de fazer a mala. Na hora que foi fazer a mala, entrou ali. Nunca foi minha intenção, meu objetivo, quebrar qualquer tipo de lei. Óleo que é permitido nos Estados Unidos, né, Tanguy? Esse óleo de cannabis. Exato, mas na Rússia não. Então, isso acabou se tornando, de fato, um problema. E aí pode ficar a pergunta de por que ela assim, se declarou culpada, sabendo que ela pode pegar até 10 anos de prisão. E está muito claro, Daniel, que ela fez isso para acelerar o fim do processo. Porque somente quando o processo chegar ao fim é que ela pode apelar para algum tipo de negociação. E essa me parece ser a intenção do governo russo também, que é falar, ó, Biden, é o seguinte, tem alguém aqui que é um cidadão americano, uma cidadã americana, que cometeu um crime dentro da Rússia e a gente pode conversar. A gente pode negociar, mas isso somente acontece depois que o processo terminar. Então ela se declarou culpada e muito provavelmente, essa é a especulação que se tem nesse momento, vai haver algum tipo de negociação de uma troca da Brittney Griner, né, essa jogadora de basquete, por um senhor chamado Viktor But, que é naturalmente um cidadão russo preso nos Estados Unidos, né, acusado de ser um comerciante, né, um contrabandista de armas. Curioso, né? Logo os Estados Unidos terem um problema com um contrabandista que tem um tesão inacreditável na questão armamentista. Concorrência é uma coisa que incomoda, né? Incomoda, né? Pois é. Enfim, então, só para a gente saber, porque isso é algo que é, sim, um tema de política internacional. Né? A Brittney Griner, ainda mais por ser quem é, né? Uma figura importante, uma figura pública, conhecida, uma mulher, né? Esportista importante para os Estados Unidos, acaba sendo algo muito valorizado e, naturalmente, a Rússia vai utilizar isso para lidar com os Estados Unidos, como, aliás, os Estados Unidos também usariam para lidar com a Rússia a qualquer momento, Daniel. Ô, Tanguy, falando de Zé Biden, o que você achou dele se embaralhando com o teleprompter, rapaz? Porque cara, o Zé que Biden... coisa maravilhosa, cara. Pois que impressionante. Ele estava ali lendo o teleprompter, né, que passa aquele texto justamente para que ele possa ler durante um pronunciamento. Aí ele vinha lá, né? É notável que a proporção de mulheres registradas para votar é consistentemente maior que a proporção de homens que fazem o mesmo. Fim da citação, repita a frase. Ou seja, ele não deu conta que ali havia uma instrução para ele, Biden. Né? O fim da citação não é para ler, porque a citação que ele estava lendo acabou. Repita a frase, era uma orientação para que ele repetisse o que ele acabava de dizer. E isso me parece importante, porque não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que Zé Biden é visto como frágil.
E isso, no caso dos Estados Unidos, é muito Embaralhado, sério, né? né? É, embaralhado, Embaralhado, confuso. confuso, alguém que não está realmente na plena força física, na plena aptidão de sua capacidade cerebral. Isso vai criando ali um caldo de que, olha, o Biden é frágil, né? O Biden não tem condições de tocar o governo dos Estados Unidos, o que é péssimo para a imagem dele. O presidente dos Estados Unidos é esperado que ele seja forte, que ele demonstre segurança, demonstre controle da situação, e Zé Biden se embaralha com o teleprompter, que é algo razoavelmente simples. Então, Tanguy, me parece que a gente tem aí um presidente americano que está cada vez com a imagem mais desgastada. E grande parte do que ele faz para tentar melhorar a imagem dele é a mesma coisa, né? É como se fosse um presidente de uma nota só. Ele manda mais armas para a Ucrânia. Né? Ele sabe que esse é um tema sensível, esse é um tema importante, não apenas estrategicamente mesmo, mas também em termos de opinião pública, né? Então ele assinou mais um pacote de armamentos para a Ucrânia, dessa vez mais um na casa de 400 milhões de dólares. Não é dos maiores, tá? Ele já aprovou aí algumas dezenas de bilhões de dólares, mas esse é de 400 milhões de dólares, o que inclui 4 sistemas de lançamento de mísseis de alta mobilidade. Então a ideia é que basicamente você tem a gente já falou sobre isso, né? Você tem um sistema de lançamento de mísseis que você consegue locomovê-lo com uma rapidez maior, ou seja, você vê uma flexibilidade maior na hora de atingir os seus alvos. Agora, Daniel, se essa é uma boa notícia para a Ucrânia, por outro lado, a Ucrânia teve uma péssima notícia de ontem para hoje, né? A Ucrânia, ela viu o Canadá dizendo que vai liberar determinados componentes, mais especificamente turbinas, que são utilizadas pela Gazprom. Então, só para a gente entender o que está acontecendo. A Gazprom ela tem o fornecimento de gás natural que sai da Rússia e vai para a Alemanha. E determinados componentes da Gazprom, quando dão defeito, eles vão para manutenção no Canadá. Por conta das sanções, o Canadá fala assim, ó, tá preso aqui, não vou mandar. O que a Rússia disse? Olha, se você não mandar, eu vou ter que parar de fornecer o gás. Não tem turbina para fazer esse gás chegar na Alemanha, o que diminuiu, portanto, o abastecimento de gás russo para os alemães. Hoje, o Canadá anunciou que vai liberar essa turbina. Tá? Então, para a Ucrânia, isso dá uma demonstração, né, ou pelo menos um indício, de que essa adesão dos seus aliados às sanções ela é uma adesão que até acontece, né? Mas se der uma pressão ali, se tiver algum problema e tal, o pessoal abre mão das sanções. Tanto é que a Ucrânia reclamou que isso viola as sanções. O que o Canadá disse olha, não viola nada. Né? Era um equipamento que estava aqui para conserto, um equipamento que atende a Alemanha e não especificamente a Rússia, e eu não tenho nada a ver com isso. Então, naturalmente, é uma tentativa aí também de normalizar um pouquinho, ou pelo menos diminuir o impacto do fornecimento de gás natural para a Europa Ocidental, né, Daniel? O Tanguy, me chamou a atenção que essa declaração, que foi do ministro dos Recursos Naturais do Canadá, o Jonathan Wilkinson, dizia o seguinte, abre aspas, o Canadá considerar uma permissão de tempo limitado e revogável para a Siemens Canadá permitir o retorno das turbinas do gasoduto Nord Stream 1 reparadas para a Alemanha, apoiando a capacidade da Europa de acessar energia confiável e acessível à medida que continua a se afastar do petróleo e gás russos. Isso me chamou a atenção, quer dizer, eu estou dando uma permissão, mas ela é limitada, revogável, para atender a Alemanha, dentro de um contexto onde a Alemanha e a Europa estão procurando se afastar do petróleo e do gás russo. Portanto, o governo do Canadá ele tentou amarrar todas as pontas, né, ao fazer justamente essa declaração. E como você muito bem colocou, eu não estou violando nada, pelo menos é o argumento do Canadá, eu estou socorrendo um aliado, que é a Alemanha, que me pediu para que essas turbinas fossem liberadas. E é interessante que a empresa é a Siemens Canadá, ou seja, uma empresa alemã que funciona no Canadá e que acaba tendo autorização do governo do Canadá, a pedido do governo da Alemanha, para enviar turbinas para o gasoduto Nord Stream. Tanguy, sem dúvida alguma, a questão do gás e da energia continua sendo um tema central na guerra entre Rússia e Ucrânia. Ô, Daniel, o que você acha que dá para fazer ao longo de 5 horas? Pensando assim, tem 5 horas aí.
Pô, Dá para 5 horas dá pra fazer fazer muita coisa, né, cara? Dá muita para coisa. fazer pauta, dá para preparar aula, dá para editar Dá pra jogar podcast, xadrez, jogar xadrez, meia dá para partida de jogar, xadrez dá para jogar. dá Dá para para jogar jogar xadrez. 10% de uma partida de banco imobiliário. Isso. Dá pra jogar buraco. Gosto muito de jogar buraco, rapaz. É mesmo, Buraco é um Daniel? Você gosta de jogar jogo. buraco? Gosto, rapaz. Jogo Pô, bom, cara. jogo bom. Aprendi com vovó. É, Vovó me ensinava. Vovó e vovô me tá ensinaram a bom. jogar buraco e tal. Acho emocionante. Próxima vez que você vier aqui em casa, eu vou jogar buraco, então. Daniel, Anthony Blinken e Wang Yi, então, o secretário de Estado dos Estados Unidos e o ministro das Relações Exteriores da China, se encontraram em Bali, na Indonésia, durante a conferência de ministros das Relações Exteriores do G20 e passaram 5 horas. Eu acho que eles deviam estar jogando buraco, Daniel, porque não Não é é possível. possível. Não tem Cinco conversa para horas? 5 horas Não entre tem, não tem papo para Indonésia cinco e horas. Rússia. Não há relação, não há Indonésia não, relacionamento. Daniel. Não. Estados Na Unidos e Indonésia? China, Daniel. Ah, Estados Unidos e China? Ah, É, que coisa Daniel. boa. Pô, Daniel viajou aí, Estados Unidos e Indonésia. Não, Rússia e Indonésia. Não, Estados Unidos e China. É Anthony Blinken e Wang Yi. Tá? Então, secretário de Estado dos Estados Unidos e o ministro das Relações Exteriores da China. Passaram 5 horas reunidos. Aí eu falei assim, pô, 5 horas? O assunto deve ter rendido pra cacete. Eu fui ver a declaração, Daniel, a China falou o seguinte, houve discussão sobre a Ucrânia, porra, bom saber, né? Surpreendendo, né? Então houve, falamos sobre a China, e também alertou os norte-americanos que a relação ela pode sair dos trilhos. Achei surpreendente também, fiquei impressionado, né? E o Blinken disse que alertou os chineses para preocupações causadas pelo relacionamento extenso entre Rússia e China. Né? Então, ó, Rússia e China estão se aproximando aí, estamos preocupados. Porra, 5 horas falando isso, Daniel, a conta não está fechando, não. Esse cara deve ter trocado receita, devem ter falado sobre, porra, família, como é que tá os sobrinhos. É mesmo, você tem sobrinho, tem meus netos, como é que estão os netos? Porque, assim, eu juro que eu fico muito curioso saber o que Blinken e Wang Yi falaram ao longo de 5 horas. Ou então, Daniel, eu falo assim, ó, vou fazer o seguinte, vamos falar, não? Fecha a porta aqui, cada um tira uma soneca. Porra, olha a paz, tranquilidade. A gente finge que está tendo reunião aqui e a gente, sabe, bota os e-mails em dia, porque 5 horas é muito tempo, Daniel. E outra coisa que chamou a atenção também, a França está se preparando para o corte total do gás natural russo. A França é um país que depende relativamente pouco do gás natural russo, bem menos do que a Alemanha, por exemplo. São, aspas aqui, apenas 17%, mas de qualquer maneira a França está vendo que, de fato, a Rússia vai utilizar o gás natural, e deve usar mesmo, como uma arma até a chegada do inverno, e, portanto, a França já quer se preparar de maneira integral para o corte total do gás natural da Rússia, Daniel. Ô, Tanguy, tivemos aí o G20 e o Lavrov, ele foi buscar amigos na reunião do G20. Você viu? Ele se encontrou com o chanceler da Indonésia, se encontrou com o chanceler indiano, com o chanceler da Argentina e com o chanceler brasileiro. Achei É interessante. mesmo? E França? Lavrov buscando amigos, falando, pô, no caso do França, em particular, do chanceler brasileiro, destacou que a Rússia quer uma parceria estratégica com o Brasil, encheu a bola do Brasil. É que a Rússia está precisando fazer amigos, Tanguy, e ela sentiu que a galera dela, que ela tem alguma chance de ter amizade, é com a galera emergente. Então, Índia, Indonésia, Argentina, Brasil, além da própria China, claro que tem ali uma proximidade em relação aos russos, é a galera da Rússia, é fazer ali uma aliança com os países emergentes que tem mantido uma certa neutralidade nessa guerra entre Rússia e Ucrânia, porque não houve diálogo, o Lavrov não conseguiu qualquer tipo de diálogo com as nações mais ricas do mundo, né? Com o G7 particularmente, além de países como a Austrália e a própria Nova Zelândia, o Japão, se bem que o Japão faz parte do G7, mas é, sem dúvida nenhuma, algo que chamou bastante atenção. E, Daniel, o pessoal aqui no chat, né, lembrando que a gente está gravando esse episódio numa live no Instagram, né, nessa noite de domingo, e o pessoal está dizendo aqui que provavelmente o Anthony Blinken e o Wang Yi, né, ao longo dessas 5 horas, estiveram jogando War. Realmente não tinha pensado nisso. Me parece que nesse momento é a alternativa mais provável, né, e basicamente quem ganhar a partida, né, fica ali com o petróleo do Mar do Sul da China. Daniel, vamos falar de Polônia? Por favor, vamos nessa. Daniel, você lembra que em maio eu trouxe uma pauta aqui que foi um piloto polonês
que lá na Alemanha, no leste da Alemanha, né, mais especificamente na cidade de Poznan, ele decolou, né, ali de Poznan, e ele fez um caminho, né, um traçado, que quando você olhasse para o traçado dele ali no Flight Radar, né, então para você ver qual foi o caminho que ele seguiu, ficava escrito, né, Make beer, not war, né, então faça cerveja e não faça guerra. Mas você sabe, Daniel, que ele voltou a atacar, né, e nesse domingo, ele mais uma vez, na verdade foi de sábado para domingo, né, era domingo aqui, sábado, na verdade, perdão, sábado lá, domingo aqui já, ele fez mais um tour ali no leste da Alemanha, dessa vez escrevendo a frase, eu achei bonito, viu, Daniel? Ele escreveu Make friends, not war. E um coraçãozinho no final. Tá? Então faça amigos, não faça guerra, né? E quase um emoji de coração no lado, Daniel. Então, mais uma vez, a Polônia ela é sem freio, mas ela é sem freio com carinho, ela é sem freio com amor. Mas não é só isso, né? A Polônia, como ela é sem freio, a gente tem um acúmulo de alguns dias aí. Tem mais uma, Daniel. O parlamento polonês votou a entrada de Suécia e Finlândia na OTAN. Ah, e como foi? No caso da Suécia, Daniel, foi aprovado por unanimidade. São 442 parlamentares, todos os 442 votaram a favor. Ah, bacana. Até aí, ok. Na votação sobre a Finlândia, no entanto, Daniel, dos 442, 440 votaram favoravelmente. Eu falei assim, porra, quem foram os dois que não votaram? Os dois que não votaram, Daniel, são de um partido de extrema-direita, tá, da Polônia. E um deles, pelo menos, Daniel, foi sincero e falou o seguinte: caramba, eu votei contra, mas é porque eu achei que estava sendo votado outra coisa. Ou seja, Daniel, na Polônia também tem um camarada que não presta atenção na reunião. Na hora de votar, ele fala assim: meu Deus do céu, o que está votando agora? Alguém fala qualquer coisa lá, ele vota não. Então vai ficar marcado para a história que dois parlamentares poloneses, no meio de uma guerra na qual a Polônia está com a faca nos dentes, foi contra a entrada da Finlândia, né, porque ele basicamente não estava prestando atenção na sessão, Daniel. Ô, Tanguy, quem nunca, né, cara? Tá ali naquela reunião e tal, naquela votação, e quando viu, votou errado, Pois falou é. errado, se confundiu. Acontece nas melhores famílias. Ô, Tanguy, vamos falar sobre oligarcas? Vamos, estou ansioso pelos oligarcas de hoje, porque eu fiquei sabendo que são oligarcas interativas. A pauta de hoje é interativa. Então, solta a vinheta aí. Tanguy, você sabe que o Petit Jornal está caçando oligarcas há alguns meses, né? Nós estamos aqui denunciando onde estão os bens deles, quais são os países que estão aceitando os oligarcas de bom grado. Pois bem, chegou a hora de darmos uma dica tecnológica para os amigos e amigas do Petit Jornal ajudarem na caça aos oligarcas. Existe um aplicativo, Tanguy. É isso mesmo. Foi Olha aí. disponibilizado um aplicativo chamado Signal My Oligarch, ou simplesmente SMO. Também tem a plataforma. Se você botar Signal My Oligarch no Google, você vai encontrar a plataforma deles. Você também pode fazer diretamente pelo computador. Na prática, qualquer pessoa no mundo pode relatar anonimamente ativos que suspeitem ser de Vou te propriedade de denunciar. oligarcas russos. Vou te denunciar. Ô, Tanguy. Daniel Tanguy. Sozelovski. Daniel Sozelovski. Qual é a nacionalidade do Roman Abramovich, Daniel? Faz favor para mim. Ele é russo, o Rússia Abramovich, e o que Tanguy. mais? Português. Pois é. Então tá dado precedente. Depois você me passa por escrito, Daniel, que eu vou clicar no link e vou fazer minha denúncia lá. Segue em frente. Ô, Tanguy, você sabe que eu me antecipei, né? Hoje eu passei em frente à sua casa e eu, já sabendo quais são as instruções do aplicativo, eu tirei uma foto da sua residência, botei a questão da geolocalização, onde a sua residência fica, e fiz a denúncia. E aí, quando você faz a denúncia, eles encaminham para as autoridades competentes. Ah, Autoridades tá. competentes Ah, que bingo. vão fazer toda a Bingo. Vai investigação bater aqui em casa. e vai bater aí porque você vai ser suspeito de ser um oligarca russo, porque eu fiz uma denúncia embasada, fiz a denúncia Embasado, sim. com detalhes, com profundidade. Então tem que agora quando terminar a live, você entra lá no Signal My Oligarch, né? Você pode buscar pelo Google ou então baixar o aplicativo para caçar oligarcas pelo mundo, tirar lá a foto, mostra por geolocalização onde é que está aquele ativo, vai ser anônimo, você não vai ser denunciado e as autoridades competentes farão o serviço. Eu acho até bom, Daniel, você ter feito essa denúncia logo, porque aí já bate aqui em casa, já vê que não tem nada, e quando eu arrumar o meu iate na Mariana da Glória,
Aí a denúncia já não vai colar mais. O Daniel vai fazer a denúncia lá, ó, iate, não sei o quê, Marina da Glória. O pessoal fala assim, porra, Daniel, de novo, né? Não é possível. Então, eu queria te agradecer, tá, Daniel, por ter protegido meu patrimônio futuro, né? Muito obrigado por isso. E por falar em agradecimento, agradecer também aos nossos brilhantes apoiadores, pessoal que chega junto com o Petit Jornal ao longo desses anos todos. A gente só consegue fazer essa cobertura que a gente faz acerca dos temas internacionais, da guerra, de tudo, por conta dos apoiadores, pessoal que está sempre junto com a gente, pessoal que senta na bancada junto com a gente, pessoal que ajuda a gente a cobrir os custos, enfim. Então, um agradecimento muito de coração para vocês. Queria agradecer também todo mundo que acompanha o Petit Jornal, que ouve o Petit Jornal, que, enfim, recomenda o Petit Jornal para as outras pessoas. Tem uma galera que ajuda a gente também, Daniel, comprando selos aqui nessa live no Instagram, fazendo valeu lá, o pessoal que assiste a gente no YouTube. Aliás, sigam lá o Petit Jornal no YouTube. Como é que chama, Daniel? Se inscrevam no canal do Petit Jornal no YouTube, porque isso faz muita diferença. Tem o Pix, enfim, tem várias maneiras de apoiar o Petit Jornal. Então, queria deixar o nosso sincero agradecimento nessa noite de domingo a todos vocês que fazem o Petit Jornal acontecer. Tanguy, fica também o convite para o pessoal conhecer o outro projeto do Petit Jornal, a spin-off do Petit Jornal, que é o petcursos.com.br, o streaming de atualidades do Petit, que nós temos produzido, né, Tanguy, cursos desde o ano de 2020. Tem cursos sobre os mais diferentes temas, tem 2 sobre o Oriente Médio, tem sobre energia. Aliás, teremos a 4ª aula do curso de energia na próxima terça-feira. Tem sobre Turquia, sobre Alemanha, sobre Rússia, sobre China, sobre Estados Unidos, sobre tecnologia, o impacto da tecnologia na democracia liberal. Enfim, dá uma olhada no petcursos.com.br, que eu tenho certeza que você vai gostar de todo o cardápio de cursos que está lá disponível. Toda terça-feira, ao vivo, 21 horas, tem uma nova aula que é colocada lá na biblioteca de cursos do Petit Cursos. E o pessoal pode assistir todos os cursos, porque afinal funciona no sistema de streaming, Tanguy. É isso. Daniel, amanhã estamos de volta. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Pronto, rapaz. Coisa boa. Cara, o aplicativo é maravilhoso. Eu não entrei no aplicativo não, mas eu botei no Google. Bota aí no Google que você vai ver. Signal. Deixa eu botar aqui. Peraí. Signal. myoligarch.com. myoligarch. E aí a primeira coisa que eles pedem é para você logar. Eu achei esquisito. Não é anônimo? Estranho. Muito estranho. Isso aqui, sabe o que tem cara, Daniel? Sabe o que tem cara isso aqui? Isso aqui deve ter sido feito por algum oligarca. Fala assim, vou pegar esse filho da puta que fica me denunciando. É isso, Daniel. Isso porra, cara, não devia nem ter colocado isso aqui no Google, cara. Esse cara deve estar estranho. E você viu, abre o mapa de Londres. Eu acho que é maravilhoso. Daniel, isso aqui é bait de oligarca, cara. Olha lá, continue com e-mail, Facebook, tipo, se comprometa de várias maneiras diferentes aqui. Pra eu te achar. Daniel. Ai, cara, maravilhoso. Caramba, isso. Cara, que perigo isso. Agora que você clicou aí, rapaz, isso era phishing. Seu computador tá capturado, rapaz, já era. Que loucura, cara. Não, e tá lá, pô, o mapinha que aparece é bem na área mais nobre. Mais nobre de Londres, do lado do Palácio Buckingham. Hyde Park, Mayfair, Soho, Covent Garden. na nata da habitação dos... Isso aqui, claramente, cara, a pessoa que fez tá exatamente ali. A pessoa que fez o aplicativo tá exatamente ali. Enfim. É a minha realidade aqui, né? Minha realidade são meus vizinhos, para denunciar meus vizinhos. Caraca, que coisa, maravilhoso, cara. Né? Maravilhoso. Cara, não para de pintar história boa, né? Sobre Polônia, sobre lugar. É impressionante isso. Cara, muito bom. Pô, Daniel, falei sobre China, Estados Unidos, você meteu Rússia e Indonésia, não entendi nada. Pô, cara, eu dei um tilt na minha cabeça na hora, porque eu achei que você ia falar do Lavrov, que teve com a Indonésia e tal, que a conferência foi em Bali, aí que ele tinha ficado conversando com a Indonésia. Não sei por que, eu achei que era isso que você estava dizendo. Eu me distraía aqueles segundinhos, fui olhar para minha pauta, aí quando eu voltei, tava mais perdido que... Beleza. Gente, vão lá, sigam lá, denunciem os oligarcas. Daniel, uma galera comprou selo aí. Porra, aí muita gente comprou selo muita hoje. Gente, a Bia muito comprou legal. selo. Volta aí. O trabalho hoje é seu.
Peraí. O Lazaro está dizendo que nem o Bia roteirista. comprou. Mas, na verdade, Lazaro, a gente paga as pessoas para soltar isso na imprensa, para facilitar a vida da gente. Saudações vascaínas pro Anderson. Cara, Valeu. eu acho. Giovanni comprou selo, obrigado, Giovanni. Daniel Virgília votando não. também. Estou dizendo aqui que você é o parlamentar polonês que votou não. Eu falei, não, é não. Tchak Não. Você é Yamamoto. contra. Fui eu, cara. Deve ter sido eu. Rapaz, eu achei essa história do SR Jaron comprou um selo também. Essa história no jornal do Texas, cara. No jornal do Texas, o Daily, não sei o que do Texas. Aí eu fui ver, não é possível, não existe esse site, não existe. Eu falei, existia, cara. Pô, eu falei, coisa maravilhosa, essa história é muito boa. VHGS 2022. Comprou selo. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Ó, Lucas Arendes comprou selo também. Lucas Arendes 17. Pô, Daniel, tem uma galera que comprou selo aí, gente. Quem comprou selo? Vocês desculpem, tá? O Instagram não tá facilitando a vida da gente pra gente saber quem foi que comprou. Tem que caçar no chat se alguém tiver falado que comprou. Enfim, então tá ruim de ter acesso. Mas o nosso agradecimento é mais sincero. Muito obrigado. E é isso. É isso, Daniel. Vamos lá, cara. Pô, quase 11 horas da noite no domingo. A gente tem que editar esse negócio aqui ainda, né? Vamos nessa. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.